Bom, shalom a todos. Hoje nós vamos ter um estudo bastante interessante, onde eu vou tratar muito da percepção psicológica a respeito da nossa paraxá. Eu costumo dizer para vocês nas nossas aulas que a Torá é um livro sagrado de psicologia. Eu costumo abordar bastante a questão dos arquétipos, a questão das relações, porque, na realidade, o assunto principal da Torá não é metafísico. Ou melhor, o assunto metafísico da Torá é a revelação da divindade em nós. E, obviamente, isso tem a ver com nossas emoções, tem a ver com as nossas capacidades mentais, com nossas atitudes, com nossa psique. Ou seja, é um livro sagrado de psicologia. Nessa paraxá a gente tem uma história e tem um versículo que ele é realmente muito forte e ele escancara essa dimensão psicológica, terapêutica da Torá. E a gente já vai chegar nele. E a partir desse versículo eu quero tratar sobre o preconceito, o antissemitismo, mais exatamente falando. O antissemitismo é um fenômeno altamente misterioso, porque existem pessoas que são antissemitas por motivos ideológicos de direita, existem pessoas que são antissemitas por motivos ideológicos de esquerda, existem antissemitas porque os judeus são comunistas, ou porque os judeus são capitalistas, ou porque os judeus são muito religiosos, ou porque os judeus rompem com a religiosidade, ou seja, sempre existe algum motivo para se despertar o antissemitismo. E eu quero tratar desse assunto porque eu compreendo que ele é muito pouco tratado aqui no Brasil. E, na realidade, não só no Brasil, mas eu tenho visto que em outros países também, pouco se fala sobre a dimensão psicológica do antissemitismo. E por que é importante a gente abordar isso? Por dois motivos básicos. Porque muitas vezes, quando nós somos alvo de algum discurso de ódio, a gente se entristece e muitas pessoas acabam se recolhendo. Isso qualquer tipo de preconceito. Contra os negros, contra mulheres, contra nordestinos e etc. Qualquer tipo. E quando a gente compreende que a falha não está em nós, muito pelo contrário, mas sim que a virtude está em nós, como diz aquele ditado popular em poucas palavras, muito bem colocado, que não se joga a pedra em árvore que não dá fruta, e que a falta, e que a fraqueza, e que a pequenez está naquele que está atirando pedra, apesar dele inflar o peito e se fazer de forte. Então isso serve para nos dar força, para que a gente possa lidar com mais capacidade com esse fenômeno do preconceito, no nosso caso, o antissemitismo. Agora, tem mais uma dimensão também muito interessante nesse assunto, que é ajudar as pessoas que são antissemitas a se curarem disso. Não somente antissemitas, mas pessoas que alimentam ódio contra o diverso, por discriminação, por preconceito. Muitas vezes, as pessoas que agem dessa forma não sabem por que agem dessa forma. E a análise psicológica é um jeito de colocar essas pessoas na frente do espelho. Eu digo para vocês, muitas pessoas, quando compreendem o mecanismo que há por trás do seu antissemitismo, do seu ódio, seja lá contra qual outro grupo for, se envergonham e começam a se tratar. Isso é bastante interessante. Eu estou lendo um livro aqui, que ele se chama Anatomia do Antissemitismo. E ele fala, por exemplo, de quem é o autor? Padre Humberto Porto, um padre, e Hugo Schlesinger.
em um judeu. Olha que interessante. E aqui ele fala, por exemplo, de pessoas que faziam tratamento psicológico, se não me engano, com o próprio Freud, para curar o antissemitismo. Já imaginaram que interessante? Aí, quem é psicólogo aqui, a Doris, por exemplo, pode colocar atendo antissemitas com uma blindagem no meio, né? Interessante isso. E tem mais uma questão aqui que ela é importante também quanto essa análise, que ela pode nos ajudar a nos preservarmos do princípio que há por trás do preconceito. E a gente vai falar sobre ele. Então, são 3 pontos. Que é ajudar o indivíduo que é atacado a ele compreender exatamente quem é o fraco da história e quem é o forte da história. E não se deixar ludibriar, que é exatamente o que o outro lado quer. O segundo assunto é ajudar essas pessoas, as que querem ajuda, é claro, a perceberem qual é o mecanismo que há por trás desse ódio delas, e muitas delas, então, dessa forma, poderão se livrar desse ódio, desse e de outros ódios. E o terceiro proveito que a gente pode ter é exatamente a gente compreendendo o mecanismo, a gente se libertar, se preservar desse mecanismo que também atua nas nossas relações pessoais. E aí não precisa ser ódio contra outros grupos, pode ser contra outras pessoas. Esse mesmo mecanismo faz muitas vezes com que a gente não consiga se relacionar direito com os outros. E quando a gente desmascara e compreende o mecanismo, isso obviamente nos beneficia e nos ajuda. Tá? Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui um material que eu preparei. Então a gente está na Parashá Shelach, Números, capítulo 13, começa no versículo 1, 15 até o 41. Bom, em resumo, o que essa Parashá fala? Qual que é o assunto central dessa Parashá? O povo de Israel tinha saído do Egito, tinham vencido lá todas as dificuldades, né? E estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Olha que coisa maravilhosa. Depois de séculos de opressão, depois de 4 gerações, né, partindo desde Abraão, de Abraham e Sara, o povo estava lá prestes a entrar. Mas o que acontece de repente com o povo? Eles começam a falar, tudo bem, Deus está do nosso lado. Só que vamos fazer a nossa parte também. Que tal a gente criar um serviço secreto, um Mossad, né? O embrião do Mossad. Vamos mandar alguns espiões ali. Olha que coisa interessante. De onde é que a gente tem essa informação de que a vontade, a ordem não foi divina? Está escrito que o Eterno falou, envia os espiões. Mas tem uma palavrinha, um pequeno sod. Como é que o Eterno diz para Moisés enviar os espiões? Ele diz assim, Shlach lecha. Envie para ti espiões. O que significa para ti? Significa que, em princípio, essa não era a ideia do Eterno. Não precisa de espião nenhum. Eu sou o espião, diz o Eterno. Eu sou o espião, eu sou o míssil, eu sou o escudo de ferro que pata barzelho, eu sou tudo. Não precisa de espião. Mas vocês estão inseguros. Então vai, manda os espiões. O que acontece? Eles ficam 40 dias ali. E depois de 40 dias eles voltam. E 10 daqueles espiões dizem que é impossível conquistar a terra. Eles dizem é impossível a gente conquistar a terra. Não dá, os habitantes de lá são muito altos, são muito fortes, as muralhas são muito grandes, eles são muito poderosos. Não tem jeito, a gente não consegue. E aí eles começam a se lembrar do Egito e de repente começam fake news, né? Aquela saudade, você começa a imaginar um passado ideal.
para fugir do presente e da realidade. Não, mas o Egito era tão bom, era o spa, né? A gente vivia lá, visitando as pirâmides, a gente comia quibe, esfirra. Muito bem. E aí eles dizem, vamos voltar. E somente dois daqueles espiões que ficaram famosos, Yoshua bin Nun, Josué, aquele que se torna sucessor de Moisés, e Caleb ben Yefuné, os dois, eles dizem não. Nós, sim, podemos vencer esses povos de Canaã. A gente não está vindo com a nossa força. E outra coisa, tudo bem, eles são gigantes, eles são enormes, mas a gente tem história. Qual é a nossa história? A gente venceu o campeão dos campeões, que não é o Corinthians, era o Egito. A gente venceu o Egito, vencemos como foi a nossa força. Não foi a nossa força, foi a força do Eterno. E o que aconteceu? O povo quase apedrejou aqueles dois, Moshe e Aharon. Assim, quer dizer, parte de uma situação para uma violência de quase assassinato das lideranças. Isso é uma coisa gravíssima. E aí o Eterno se revela e diz, bom, avisa para o povo que, já que eles estão tão preocupados assim com a vida dos filhos deles, avisa para eles que os filhos deles vão entrar na terra. Mas eles não. Eles não vão entrar. Os filhos vão entrar daqui 40 anos. Para cada um dos 40 dias que eles ficaram ali espiando para voltar e falar esse monte de besteira, eles vão ficar 1 ano no deserto. A próxima geração, a dos filhos deles, vão entrar. Além deles, Yoshua e Caleb, os dois que falaram a verdade, que confiaram, eles vão entrar. Os outros vão morrer no deserto. Aí o que acontece? Aí quando o povo ouve isso, fala, meu Deus do céu, fizeram besteira. Não, vamos atacar. E aí o que eles fazem? Eles vão atacar. Eles vão atacar lá o povo na fronteira e eles perdem, tomam uma surra. E aí eles não têm mais o que fazer, meia volta a volver, e ficam ali circulando no deserto até acabar aquela geração depois de 40 anos. É muito interessante o termo que a Torá vai usar. A Torá vai dizer que morreu a geração dos escravos. Ou seja, eles foram tirados da escravidão. Mas a escravidão não saiu deles. Eles ainda não tinham autoconfiança, eles não tinham união, eles não cultivavam os valores históricos de alguns meses atrás, que mostravam claramente que a vitória estava do lado deles. Então a geração de escravos morre. Somente a geração que tem a liberdade dentro de si que vai entrar na Terra Prometida. Isso é uma grande lição para a gente. Agora, a grande questão, meus queridos, a grande questão está em um versículo. Vocês vão ver que coisa fantástica que é esse versículo. É uma palestra inteira de psicologia em um versículo. Vamos para o próximo slide. Mas antes de chegar no versículo, eu quero falar sobre o ego. O eu. Gente, tudo começa no eu. A realidade, como eu falo várias vezes também, o que o judaísmo quer fazer com a gente? Ele quer nos dar lentes adequadas para que, através delas, a gente possa ver o mundo com luz, com gratidão, com felicidade, com positividade, com fé. O que as lentes do marketing, da propaganda querem fazer com a gente? Fazer a gente sentir vontade de comprar isso, vontade de comprar aquilo, sentir falta disso, sentir falta daquilo. Existem outras visões religiosas que querem fazer o quê? Colocar medo na pessoa para que ela fique submissa ou, de acordo com eles, comportada.
E assim por diante. A nossa consciência, ela é formada justamente para que a gente possa interagir da melhor forma, assim deveria ser da melhor forma com a realidade. Só que a nossa consciência, o nosso eu, é uma coisa muito frágil. Eu vou dar um exemplo. Nossa sinagoga fica na frente do estádio, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que se envolvem em violência. Ah, entrou um torcedor do outro time no meio da torcida e, de repente, as pessoas começam a chutar, espancar. Quando você vai ver as pessoas que se meteram nisso, uma boa parte são hooligans, né? São pessoas violentas mesmo. Mas tem alguns que não são. O que acontece com eles? No meio da massa, eles se transformam. Se transforma, simplesmente se transforma. Espírito de matilha. Ou seja, o nosso consciente, ele nem sempre está nas nossas mãos. Quantas vezes, por exemplo, a gente fala assim: ah, eu não quero reagir assim, eu não quero reagir assado, eu não quero levantar a voz, eu não quero xingar. E a gente não tem esse consciente nas nossas mãos. O eu, que é a nossa consciência, que é a nossa persona, é algo muito custoso da gente conseguir fazer com que ele seja exatamente aquilo que a gente quer e o ideal. Jung, que foi aluno e depois parceiro e depois teve seus problemas com Freud, Jung comparava a consciência humana a uma vela bem pequena. E uma pessoa carregando essa vela, esse é o nosso consciente, viu? Carregando a vela em uma noite escura, com chuva e muito vento. Você tem que ter muito cuidado e tem que ter muito trabalho para quê? Para que aquela vela, que é o consciente, não apague. O consciente é muito pequeno. O subconsciente, e principalmente o inconsciente, aquilo que tem na nossa mente, a gente nem sabe, que vem muitas vezes em sonhos, que tem a ver com os traumas, com os medos, com déjà vus. De acordo com Jung, aquilo sim é o universo em volta da gente. O nosso consciente, ele é quase nada, ele é pequenininho. E todas as questões, meus queridos, todas as questões começam aqui. Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu acho que o mundo me vê? A partir disso, eu vou estabelecer todas as minhas relações. Por isso que é tão importante a gente sempre voltar para dentro de nós. Para a gente não olhar de forma distorcida para o mundo e não pensar que o mundo olha de forma distorcida para nós. Vamos seguir. Aqui eu coloquei a velhinha, o consciente, tadinha, esse pedacinho aqui só. Aqui está o versículo, gente, o versículo fantástico. Números 13 e 33. O que os 10 espiões dizem para o povo? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gente, notem que insight psicológico fantástico que a Torá traz. Eles dizem, a gente olhava para os gigantes e a gente se via como gafanhotos. Assim é que a gente se via. E assim também éramos aos seus olhos. O que a Torá está falando aqui em poucas palavras? Que eles estavam projetando nos outros a forma como eles mesmos se viam.
Provavelmente, esses gigantes nem pensavam neles e nem nada. Talvez eles tinham medo também, né? Talvez. E aqui a lição é muito importante. Quando a gente começa, quando a gente tem a baixa autoestima, o que a gente faz? A gente projeta coisas nos outros. E podem ter várias reações. Uma delas é tentar destruir o outro. A outra é me deixar destruir. Aqui no caso, o que aconteceu? Eles quiseram destruir Moisés. Eles quiseram destruir Yoshua e Caleb. Eles quiseram destruir Arão. Eles quiseram destruir. É uma das reações da pessoa que se sente pequena perante os seus olhos. E a outra consequência foi que eles realmente se destruíram. E tudo isso porque eles se viram de forma errada. Então eles projetaram no outro aquela visão que eles tinham a respeito de si mesmos. E na vida, todas as relações são assim. Eu falei para vocês em uma das aulas passadas, um sod maravilhoso. Eu contei para vocês que Ismael, toda aquela história de Agar, toda aquela história de que Sara não pôde ter filho e veio Agar e etc e tal, era só para que Isaac pudesse ser Isaac. Por quê? Porque a gente viu que existe um padrão sistemático na Torá, onde o caçula se torna o mais forte. Você precisa ter uma dificuldade, você precisa ter um obstáculo na tua frente. E o primeiro obstáculo na família é o irmão mais velho. Então, uau, o enredo da Torá é fantástico. Não tem como, porque Sara vai ter um filho com 90 anos, Abraão com 99, não vai dar para ter um segundo filho, não vai dar para ter. Então, qual é o enredo fantástico? Isaac vai ser o filho único, mas ele vai ter que ter um irmão mais velho. Para quê? Porque ele vai ter que ser o caçula. Para quê? Para que ele supere e para que ele se torne quem ele é. Então, vejam que coisa fantástica. Outra coisa fantástica que a gente viu também, outro segredo que a gente viu lindo. Moisés estava lá na dúvida, o que vai acontecer? Eu vou falar com o faraó não vai me ouvir. Ele não tem autoestima. Toda hora a gente está falando do eu e ele. Eu e tu. Ele não tem autoestima. O que a Hashem fala para ele? Parou. Vai lá no site Sinagoga Sem Fronteiras, que agora tem lá um lugar de busca de genealogia. Eu vou falar quem são seus ancestrais, Moisés. Fica frio aí. Você é descendente de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacó, descendente de Israel, meu filho. De Levi. Vai. Ele não sabia quem ele era. É a baixa autoestima. Então, é justamente essa construção da visão que vai fazer com que a gente se relacione bem com o mundo, ou Deus nos livre, mal com o mundo. Então, vejam, vamos de novo aqui. O que eles disseram? Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Antes de seguir, eu quero dar um conselho para os pais aqui, um conselho importantíssimo. Elogiem seus filhos. Elogiem seus filhos. Elogiar sempre? Não, às vezes tem que fazer a crítica construtiva, mas não deixe de elogiar. Porque a construção do ego, a construção do eu, depende do outro. E nós somos o outro também. Isso é um fato.
Nós somos o outro. Porque nós estamos toda hora reagindo a essa pessoa, àquela pessoa, principalmente as pessoas próximas. Então, nós somos a soma das nossas características, mais as características dessas pessoas que nos fazem reagir assim, assado, e sentir assim, assado. Eu olho muito bem, por exemplo, com o Duque, o nosso cachorro. Quando eu estou sozinho com ele é mais do que um santo. Ele é um santo dormindo. Ele é zen, completamente zen. Ele acende um incenso e fica lá, oh! Muito bonzinho, fofo. Quando a Jaque está junto, pelo amor de Deus, ele fica maluco. É relativo, mas nele a gente vê mais claro, é mais fácil falar. Não posso falar para uma pessoa, ah, você muda quando você ficar do lado dessa pessoa, ah, você... Dudu que pode. E é assim, e a gente é assim, a gente também é assim. A gente está com essa pessoa, a gente é assim, a gente está com aquela, a gente é assado, a gente está sozinho. Então, elogiar os filhos é muito importante. Fazer a crítica, tarará, muito importante, mas elogiar também. E não só os filhos, a esposa, o marido, os amigos. É uma super construção. Porque a gente já falou sobre isso. Agora eu quero chegar na questão do antissemitismo. Eu quero falar da psicologia do antissemitismo. Olha só. É o judeu feio, né, com narigão. É o judeu feio com dinheiro. É o judeu com características demoníacas. É o judeu feio seduzindo a mulher alemã. É o judeu sempre feio, né? Aqui dominando o mundo através do dinheiro. Eu digo para vocês, obviamente como judeu, desde que eu nasci, eu tenho uma relação, eu tenho bastante experiência com esse assunto. Qual era a minha experiência quando eu era jovem, bem jovem? Eu olhava para as pessoas que me odiavam por ser judeu e eu não ficava com muita raiva delas. Olha que interessante. Eu não ficava com muita raiva delas. Eu queria explicar para elas que eu não era o que elas pensavam que eu era. Porque se elas me odiavam porque eu sou mau, porque eu sou egoísta, porque eu, etc, etc, então não quer dizer, então quer dizer que elas são boas, porque elas não gostam das más características, mas elas acham que eu tenho essas más características. E isso, o que que fazia comigo? E o que que esse tipo de discriminação faz com um monte de gente, de qualquer grupo discriminado? Que a pessoa se sinta mal. Agora a gente precisa desmascarar o mecanismo. Qual é o mecanismo real? Por que que os nazistas fizeram isso? Por que que os alemães fizeram isso? E tantos outros fizeram isso e continuam fazendo, né? Muitos falam causa palestina, etc. e tal, e a gente sabe que muito por trás dessa defesa, infelizmente, na realidade, não passa de antissemitismo. Tem pessoas que realmente são sinceras, tem, mas muito não passa de antissemitismo. Senão eles também estariam preocupados com outros grupos na África, com os sírios, com os curdos, com os libaneses, etc. E tal. E a gente sabe que não estão, né? Então, infelizmente, muito disso, na realidade, não passa de uma forma de vivenciar o ódio aos judeus de um jeito politicamente correto. Na verdade, não é ódio aos judeus. É porque eu quero defender os palestinos. Né? E nós também queremos. Só que ajudando eles a se livrarem do radicalismo, do terror e etc. E tal. Mas, enfim. Antes de seguir, eu quero lembrar também de uma passagem muito importante que eu, quando criança e quando adolescente e quando adulto também, adulto jovem, aprendi errado. Uma das passagens mais importantes na vida de um judeu é Pessah, né?
Pêssar, o êxodo do Egito, aquela história, umas 10 pragas, etc. e tal. O que eu aprendi na escola? Eu aprendi que o faraó não gostava dos judeus. O faraó não gostava dos judeus. Por isso que ele escravizou. Nabucodonosor não gostava dos judeus. Ele era antissemita. Por isso que ele queimou o templo. Os romanos não gostavam dos judeus. Por isso, tudo errado. Tudo errado. Está escrito claramente na Torá. O faraó ficou com medo dos judeus. O povo dos filhos de Israel está ficando grande e mais poderoso do que nós. Vamos usar a sabedoria contra eles, para que eles não se multipliquem, não se juntem aos nossos inimigos, prestem atenção agora, e não vão embora. Está escrito na Torá. O faraó não quer que os judeus vão embora. Por quê? Porque, pelo mesmo motivo que ele tem medo deles. É um povo que tem muita capacidade, muita criatividade. É um povo que tem muita força, que muitas vezes gera riqueza. A mesma história aconteceu em Portugal, gente, com os antepassados de muitos de vocês. É a mesma história. O Dom Manuel falou o quê? Vão embora. Quem não quer se tornar católico, vai embora. Mas tem algumas condições. Quem tiver filhos com 14 anos, os filhos vão ficar e vão ser criados por famílias católicas. E o que ele estava tentando fazer? Segurar. E na hora que aquele povo todo vai lá para o porto e fala, vamos embora. Ele fala, não vai embora coisa nenhuma. Ele vai lá e joga água benta na cabeça deles à força, faz o tal do batismo em pé e fala, não, as pessoas que a gente não suporta, as pessoas que a gente odeia, vão ficar aqui. Gente, é a mesma história. Então, na realidade, não é que odiava, não é que não suportava nem nada. Havia um medo. Mas por que havia esse medo? Agora eu quero voltar no mecanismo de baixa autoestima, de projeção que a gente viu nos espiões. Vamos seguir. Uma vez eu falei para os meus alunos, eu dava aula para o Jardim 2. Eu dei até para o Jardim 1. Eu quase que troquei fralda na escola, de verdade mesmo. Renascença, Betiakov, Bialik. Uma vez eu falei assim para os alunos, será que o faraó não podia ter conversado com eles? Podia chegar e falar assim, vocês querem dominar? O que vocês querem? Contem para mim. Ele podia ter conversado, né? Mas não. Ele já projetou neles a insegurança que ele tinha dentro. E aí ele atacou. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa aqui. Vamos para o próximo. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Olha, aqui tem a humilhação. É o requinte da humilhação. Eu digo de novo, quando a gente compreende os mecanismos que levam as pessoas a fazer isso, a gente não cai numa das piores armadilhas. Qual é uma das piores armadilhas? Se sentir fraco. Eu sou fraco, olha o que eles fizeram. Olha, eles são os fortes. Mas quando a gente compreende o mecanismo, a gente compreende que não, que na realidade, aquela lá é a reação do fraco. É o fraco que reage assim. Sabe aquela história do homossexual enrustido? Eu acho que faz muito sentido. Né? Aquela pessoa que fica toda hora, porque aquele é gay, é gay, é gay. Tem gente que fala assim, ó, você tá tão incomodado com a sexualidade do outro que provavelmente você está querendo esconder alguma coisa aí. Né? Você está querendo negar.
Então, é muito importante a gente compreender o mecanismo, para a gente também não vestir a carapuça da vítima, do fraco, não é da vítima a palavra, mas do fraco. Não, a gente não é fraco, a gente é forte. Bom, aqui eu vou chegar em algo fantástico. Aqui eu vou começar uma coisa que a grandíssima maioria das pessoas não sabe. E a gente não aprende na escola judaica e coisa nenhuma. Richard Wagner foi um dos maiores compositores de músicas instrumentais, orquestra, etc., do mundo. Até hoje, em Israel, é proibido tocar ele. Existe um tabu. Existe gente que discute, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Ele era um grande antissemita declarado. Declarado. Agora, em 1853, ele falou uma frase muito interessante. Agora a gente vai começar a compreender algumas coisas a respeito dos alemães. Um dos povos mais cultos do planeta, fato. Um povo que ganhou uma quantidade de prêmios Nobel também absurda, dentro do qual saiu muita gente genial, fato. Mas existe uma dimensão desse povo que vai explicar muita coisa em relação ao antissemitismo diferente que aconteceu ali, genocida, que a gente não foi informado. E justamente, em 1853, Wagner diz o seguinte: seria muito bom que, enquanto nós ainda não sabemos quem nós somos, que os judeus não se metessem com a gente. Como assim? Os alemães não sabiam quem eles eram? Não. A gente tinha, na Itália, por exemplo, Itália, Roma, uma cultura antiquíssima, inclusive existe um livro que fala sobre os ciúmes, a inveja que muitos alemães tinham dos italianos, porque os italianos tinham história, e que história? Literatura, a política, a arte, os esportes. Os alemães não tinham. Você tinha a França tinha toda a questão filosófica, a questão política antiga, a Inglaterra, idem, com seu comércio. A Alemanha não tinha história. Tudo demorou demais para chegar na Alemanha. República demorou. E foi levado por quem? Foi levado pelos franceses, pelos ingleses. Imaginem que coisa curiosa, inclusive, a Alemanha, ela se torna, com o passar do tempo, os papas e etc e tal, eles acabam sendo germânicos. E a Alemanha, ela vai absorver o que? Os símbolos romanos. Mas quem destruiu Roma? Quem começou a destruir Roma? Foram os povos germânicos. Não era uma identidade deles. Tudo que eles recebiam eram dos outros. Tanto em relação ao governo, quanto em relação a filosofias, a história. Eles não tinham essa própria história. Eu vou trazer mais algumas fontes e vocês vão ficar surpresos com o que eu vou trazer aqui. E aí a gente vai começar a compreender qual que foi a verdadeira batalha psicológica no ego, no eu, daqueles alemães, sem generalizar, mas o povo acabou sendo, infelizmente, generalizado com os judeus. Vamos em frente. E a gente vai, toda hora, a gente está pautado por aquele mecanismo que a gente viu no começo, a baixa autoestima e a projeção no outro. Aqui eu peguei essa imagem aqui por algo muito interessante também. O que está escrito aqui? Holy Bible, a Bíblia Sagrada. E aqui a gente vê o nazista esfaqueando a Bíblia Sagrada. Hitler diz em uma de suas obras, eu procurei no Mein Kampf, eu não achei, mas eu já vi isso, tá? Então é algo que eu li. Que os judeus trouxeram duas feridas para o mundo. Uma
foi a circuncisão. A outra foi a moral. Os nazistas, no final das contas, estavam querendo se livrar. Só um momentinho, gente. Estavam querendo se livrar da moral judaico-cristã. O cristianismo, ele traz, obviamente, muito da moral judaica. E exatamente o que os nazistas estavam querendo fazer era se livrar de tudo que não era original deles. Não que eles tinham algo muito original para fazer ali naquele momento, mas pelo menos eles queriam resgatar, como eles vão se remeter por exemplo, a Nietzsche, Übermensch, o homem forte, etc. e tal, que tem a ver com o quê? Com os povos germânicos, que eram o quê? Guerreiros, que eram bárbaros. Então eles querem justamente acabar com toda aquela influência judaica. E o cristianismo é influência judaica. E, na realidade, muita gente não sabe, mas existia também uma mística nazista. Inclusive, todos os símbolos nazistas, eles remetem a uma reconstrução da história humana. Os alemães não era naquele momento, não foi naquele momento. 100, 150 anos antes, eles estavam buscando outra história. Eles queriam tirar Jerusalém do meio do mapa. Eles queriam cortar toda a conexão. Não era só com o judeu, mas era com toda a moral que não tinha a ver com a essência da cultura deles. Então, aí o que eles fazem? Aí eles inventam aquela questão toda, aquela mística toda de que, na realidade, eles vêm da onde? De onde que eles vêm? Eles pegam a suástica. Mas a suástica, na realidade, era o quê? Era um símbolo hindu, suástia. E eles invertem, eles mudam a direção. Por quê? Porque, na realidade, eles dizem que eles são arianos. O que são arianos? Olha que coisa interessante. Naquele período, 1935, um país que se chamava Pérsia, ele muda o nome para Irã. Iranianos, arianos. O que é Irã? A palavra Irã significa nobres. E qual que era a ideia? Qual que foi a invenção que eles fizeram ali? Eles disseram que eles não vinham dos semitas. Os semitas vêm de Sem, de Shem, o terceiro filho de Noé, mas que eles eram uma outra linhagem. Isso é racismo. Uma outra raça. Isso é racismo. De acordo com as ideias científicas mais difundidas hoje em dia e mais defendidas, só existe uma raça humana. Então, se fala, por exemplo, na Eva primordial, no Si, no Adão, etc. Uma raça humana que eles diziam não. São várias raças, vários inícios diferentes. E nós viemos dos arianos. Então, é por isso que eles vão lá para a Pérsia, por isso que eles vão lá para a região da Índia, eles pegam toda aquela simbologia e eles criam uma história para eles, porque eles não tinham história. Estão entendendo? Eles não tinham história. E é justamente o que a gente vai ver o Fagner falar. Seria bom que os judeus não se metessem conosco enquanto nós ainda não sabemos quem nós somos. Ah, outra curiosidade. Aí vem uma pergunta, né? Mas por que os iranianos, os persas, eles são morenos? Olha que coisa incrível. A maluquice, os malabarismos mentais que eles inventaram, eles falaram o seguinte,
porque os iranianos já se misturaram. Eles são os arianos que se misturaram com os semitas. Aí o que acontece? Nós somos os arianos puros, porque vieram os puros, que eram os loiros, de olhos azuis, etc. e tal, e eles ficaram, e nós, né, somos os descendentes deles. Olha a história. Tudo isso por quê? Porque eles não tinham história. Eles precisavam inventar uma história. Mas para poder inventar a história, eles precisavam romper completamente com aqueles que tinham aquela história sobre a qual eles se baseavam. Agora tem um outro aspecto muito interessante, que é o seguinte. Eles já haviam descartado a crença em Deus na Europa. O iluminismo, né? Nietzsche declarou: Deus está morto, por exemplo. Eles tinham, acabou, não tem Deus. Os ingleses, o que eles fizeram? Eles falaram: não, a gente pode continuar acreditando em Deus, a gente acredita no darwinismo, etc. e tal, e em Deus a gente interpreta, não tem problema. Mas o nosso foco é o quê? Comércio. Os franceses, Deus, deixa ele no canto, a gente vai se focar na política, não sei o quê, na guerra. Os alemães, eles se aprofundaram na questão da crítica bíblica. E eles queriam não somente acabar com o Deus, mas também com quem trouxe Deus para eles. Quem eram? Os judeus. Não adianta você acabar com Deus, você tem que acabar com quem representa Deus. Você tem que tirar Jerusalém do meio do mapa. A gente vai colocar a Índia no meio do mapa. E a gente precisa acabar com os judeus. No começo, eles conheciam os judeus da onde? Das Escrituras. É de lá que eles conheciam. E eles não gostavam dos judeus, que eles conheceram através das Escrituras. Só que agora, por causa da natureza, né, que eles queriam voltar para a questão primitiva, para a questão bárbara, para a questão dos instintos, agora eles não acreditavam mais na Bíblia. Da onde eles conheceram os judeus. Então, eles tinham que odiar os judeus pela natureza. E não porque eles mataram Jesus, mas porque eles inventaram Jesus. Porque Jesus era judeu. E todo o conceito da moral judaico-cristã, eles não queriam. Vocês vão ver outras falas aqui surpreendentes. Isso aqui é uma coisa fantástica. Eles falaram: vamos matar, já acabamos com Jesus, acabamos com tudo, não tem mais crença nenhuma nisso. E de repente, quem aparece na frente deles? Vários Elohim, judeus. Aparece Marx, venham, me sigam, o comunismo, o socialismo, tarará. Aparece Freud, é um outro Elohim. Os caras piraram. Aparece Einstein e tantos outros, gente, 50% da nata intelectual na poesia, na literatura, na música, na ciência, na política, na economia, na Alemanha era composta por judeus. E de repente eles se livraram de Jesus e aparece um monte de outros messias. Só que agora eles estão falando alemão. Eles não estão mais falando hebraico ou italiano ou latim. Estão falando alemão. Isso foi demais para eles. Eles não podiam... A coisa não terminou bem, a gente sabe que não terminou bem. Mas vocês estão entendendo qual é o mecanismo? Então a gente tem aqui Gustav Mahler, que era um músico e um intelectual de primeira, aqui o Freud, Marx, Heine. Heine, ele se converteu ao cristianismo, mas ele tem um livro, se não me engano, o nome é A Vida Dupla de Heine. Ele continuou compreendendo que ele era judeu, e etc. Ele era cristão. Tem um texto fantástico dele, uma profecia que ele fez sobre o que os alemães futuramente fariam.
né? Ele basicamente previu a Segunda Guerra e aquela violência toda. Kafka, Einstein, Mendelssohn, aqui a Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt e etc. Realmente era uma grande, grande, grande constelação. Esse próximo aqui, bom, eu tirei, na verdade, o cientista que estava bem interessante. Agora, o que acontece? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eles precisam de uma narrativa. Então, de repente, vejam só, a águia, os raios do sol, a cara heróica, o Ubermensch, o super-homem aqui carregando os outros. Aqui tinha um homem que provavelmente tinha algum problema de saúde, um gigantismo, eu não sei, uma disfunção, mas não importa, era a questão da propaganda. Esse é o ariano perfeito que todos devemos servir. Toda essa propaganda. Mas ela era resultado do quê? Ela foi resultado de dois elementos. O primeiro elemento, me falta história, eu não tenho história. O segundo elemento, tem um povo muito forte que me ameaça emocionalmente. Mas eu não vou contar que ele me ameaça emocionalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar o nariz dele grande, eu vou falar que ele é fedido, eu vou falar que ele é... Burro não dá para falar. Como é que você vai falar que ele é burro se metade da tua intelectualidade vem dele? Não, então ele é imitador, ele não é original, ele é perverso, ele é impuro. Então é aqui que começa. É o mesmo mecanismo. A baixa autoestima e a projeção no outro daquilo que você sente falta em você mesmo. Aqui. O Hitler, Marchemont, aqui desenhado representado com roupas, com armadura, aquela coisa toda. E tudo isso para forjar, para formar uma história, uma imagem que eles não tinham. Eles não tinham essa imagem. Imagina que é coisa do público. O que é isso? É mexer com a emoção. Tudo isso para substituir o vácuo que eles tinham. Aqui, aquilo que eu coloquei, arianos, iranianos, é a mesma raiz. Aqui o símbolo hindu. Agora, o que a gente vê aqui? Vocês já viram essas fotos alguma vez? Não. Parece uma montagem, não é? Não parece uma montagem? Mas não é. Olha que interessante. Essas fotos aqui eram dos treinos que o Hitler fazia. Aquilo tudo era um teatro. Aquilo tudo era exatamente uma encenação para tentar compensar aquilo que faltava internamente. E ele mandou o fotógrafo rasgar essas fotos, mas o fotógrafo não rasgou. Então elas ficaram até hoje. Interessante, não é? E elas representam muito bem o que a gente está dizendo. Aqui se trata de uma representação. Da mesma forma que hoje em dia a gente vê muitas pessoas com ódio contra nós, etc. e tal, elas vestem uma máscara de defensores desses, defensores daqueles. E não, eu não estou dizendo que não tem aqueles que são sinceros, mas a maior parte simplesmente está fazendo o que Hitler estava fazendo ali. Representando. Para quê? Para preencher um vácuo, uma falta de identidade. Inclusive, eu digo para vocês, vocês podem notar que muitos dos maiores antissemitas, hoje em dia, não têm identidade própria. São pessoas que perderam a identidade. Não têm identidade nacional, não têm identidade de família. Perderam todas as suas identidades, não têm nenhum orgulho. Então, no que eles buscam basear a sua identidade? Um confronto a nós. Por quê? Porque isso, de alguma forma, dá para eles algum sentimento de pertinência a algo maior. Vocês sabem qual é a maior torcida de São Paulo? De futebol? A maior torcida de futebol não é a do Corinthians.
tem uma maior. É a dos anticorintianos. Sério? Sério? Há uma união de muitas. Qual é o time que você mais odeia? Corinthians. Por quê? Sei. Porque ele simboliza povão, simboliza muitas coisas, etc. Simboliza raça, blá, 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 blá. Então, tem muitas pessoas que acabam colocando uma ênfase muito grande, quando ela não tem algo que a preenche, ela coloca uma ênfase muito grande em ser contra algo. É uma identidade, é uma identificação. Agora, o judeu, vejam só que coisa interessante. O judeu, ele tinha e em alguns aspectos ainda tem, mas graças a Deus é muito diferente, mas ele tinha uma condição ideal para ser o discriminado e o odiado. Qual era a condição ideal? Primeiro, ele é grande. O judeu é inteligente, o judeu é rico, o judeu é poderoso, o judeu tem uma história tremenda, o judeu é influente. E por que era bom ser inimigo? Porque ele era frágil. O judeu não tinha arma, o judeu não tinha exército, o judeu não tinha ninguém do lado dele. Então, ao mesmo tempo, eu vou poder extravasar os meus sentimentos de poder, né? Porque eu estou desafiando o forte, eu estou desafiando o grande, eu estou desafiando o poderoso, só que seguro pela condição dele de vulnerável. Exatamente isso. Uma farsa para preencher um vácuo, um vazio. Agora aqui. Isso aqui está no livro Mein Kampf. Eu adoro essa citação. Livro do Hitler, Marchemont, Mein Kampf. Prestem bem atenção. Existem algumas falas que elas revelam muito. Você pode ter um livro, gente, uma enciclopédia, e você não vai ver nada. Só que tem algumas janelinhas, que são algumas falas pequenas. Aqui a gente tem uma janela extremamente importante para a gente compreender o que havia por trás do pensamento do Hitler e de tantos outros antissemitas. Palavras dele, tá? Durante meus estudos sobre a influência da nação judaica, através de longos períodos da história da civilização, então o que a gente vê? Que ele estudou sobre a influência da nação judaica, através de longos períodos da história da civilização. O tétrico problema se armou diante de mim. 2 pontos. Não teria inescrutável destino, por motivos ignorados por nós, pobres mortais, decretado a vitória final dessa pequena nação? A esse povo não teria sido destinado o domínio da terra como uma recompensa? Opa! O que a gente vê daqui? Nas próprias palavras do Hitler, que ele, estudando a história do povo judeu, chegou a supor que provavelmente por algum motivo a este povo pequeno, forte, influente, resistente, foi dado o domínio e a vitória final sobre toda a humanidade. São palavras dele. O que a gente vê daqui? O discurso do faraó. O discurso do Aman. Esse povo é muito forte. Percebem? Depois ele vai justificar o sentimento dele da baixa autoestima. Ele vai justificar, vai falar que os judeus são maus, que os judeus são fedidos, os judeus são corruptos, são mentirosos. Mas o ponto de partida dele é a admiração aos judeus. Ele se sentiu assim. Existem várias formas de reagir. Uma delas é se encolher e desaparecer, como fizeram os espiões. Morreram.
Passaram 40 anos no deserto e morreram. A outra forma é você atacar aquele a quem você atribui a culpa pela sua baixa autoestima. Os judeus queriam dominar o mundo. Os judeus não queriam dominar o mundo. Ah, mas, Rabino, você está falando isso. É você que está falando isso. Não, 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 não. Então, espera. Deixa, eu vou ficar quieto aqui. Eu vou trazer uma outra pessoa aqui para falar. Tá bom? Prestem atenção. Aqui está um homem na obra Para Além do Bem e do Mal. É um ídolo do Hitler, viu, que falou. Eu vou trazer aqui um ídolo do Hitler, porque parece que o Hitler não gostava de ler. Porque se ele lesse o livro inteiro, os livros inteiros do ídolo dele, ele não ia ser ídolo, ele não ia ser fã dele. Eu vou ler o livro de um homem que depois que ele morreu, a irmã desse homem, que é Friedrich Nietzsche, um dos grandes filósofos da Alemanha daquele período, a irmã dele levou de presente a espada, uma espada que o Nietzsche tinha para o Hitler, e tem fotos disso. Ele era fã do Nietzsche. Vamos ver o que o Nietzsche fala. Gente, a gente está desmascarando aqui todo o processo, toda a dinâmica. Aqui está no livro dele, Além do Bem e do Mal. É certo que os judeus, por serem a raça mais forte e mais rija que vive na Europa, se quisessem, ou se fossem obrigados a tal, como os antissemitas parecem querer, poderiam desde já ter a preponderância. Mais ainda, falando de modo completamente literal, o domínio da Europa. É também certo que não trabalham nem fazem projetos nesse sentido. Ao contrário, o que pretendem e querem no momento, até com certa insistência, é ser absorvidos e integrados à Europa, pela Europa. Desejam se fixar, seja onde for, e ser admitidos, respeitados e dar um fim à vida nômade, ao judeu errante. Friedrich Nietzsche, eu não trouxe nenhum rabino para falar, eu não trouxe nenhum político israelense para falar, e nenhum filósofo judeu, é o próprio Nietzsche, ídolo do Hitler. Então, o que ele diz? Os judeus são, as palavras dele, não nossas, os judeus são a raça mais forte da Europa. Ele não diz isso uma vez nos livros dele, ele diz várias vezes. Se os judeus quisessem dominar, diz ele, dominariam, mas não querem. Os judeus só querem ser absorvidos e viver em paz. Então você vê aqui o processo esquisito que tinha na cabeça daquele homem. Era o processo de projeção do seu próprio sentimento de pequenez na hora que ele viu o povo daquele tamanho, que fez com que ele, de acordo com as palavras dele, lá em campo, chegasse a supor que dos céus foi dada a vitória para esse povo sobre toda a humanidade. Na mentalidade dele, a humanidade está toda hora em luta, em briga pelo domínio. E ele atribuiu isso aos judeus, mas os judeus absolutamente não tinham essa ideia. Isso foi o quê? Foi o processo de projeção, aquele mesmo que a gente viu nos espiões. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E era assim que eles nos viam. Vejam só que impressionante. Aqui também foi o Nietzsche que falou. O próprio alemão não existe. Ele está se tornando. Ele está se desenvolvendo. A gente não sabia disso, né? A gente não foi informado disso.
Mas a gente já viu Fagner falar, a gente já viu Nietzsche falar. Aí agora a gente começa a ligar os pontos e falar, agora eu entendi de onde é que eles tiraram toda aquela maluquice de arianismo e etc. Por que eles precisaram disso? Eles precisavam de uma história para chamar de sua. E ao mesmo tempo eles precisavam acabar com aqueles que trouxeram Deus para eles. E principalmente quando apareceram vários deuses na frente deles, falando alemão. Freud, Marx, Einstein, Heine, Rosa Luxemburgo e tantos outros ali, tantos outros. Foi uma ameaça do ponto de vista emocional muito grande, porque eles não estavam preparados, porque eles estavam olhando tudo como uma luta, não o povo foi levado. E ele tem sua responsabilidade, é claro. E também tiveram os bons, as exceções, é claro. Mas estamos falando principalmente dos cabeças, e principalmente do Hitler. Ele estava lá ensaiando, ele estava se maquiando, ele estava combinando com os fotógrafos, com os cinematógrafos. Eles precisavam inventar uma história. Vejam que coisa incrível. O próprio alemão não existe. Ele está tornando-se. Realmente, eles tiveram uma ascensão absurda em pouco tempo. Mas história e identidade eles não tinham. Agora eu vou dar um salto. É uma coisa muito interessante. Não é o cerne da questão, mas aqui a gente tem uma curiosidade que eu não podia deixar de falar sobre ela, me referindo a esse tema. A gente está no Salmo, podem anotar aí, gente. Salmo 140, versículo 9. O que está escrito no Salmo? Al titen Adonai, ma'avayer achá. Não permita, Adonai. Não conceda os desejos do perverso. Zemamô al tafek. Por favor, não solte a correia da boca dele. O estribo, correia. O rei Davi ali estava falando, meu Deus, por favor, não solta. Como é que chama? É correia? Eu não sei, eu vou chamar de correia. Não solta. Aí agora vamos ver o que o Midrash vai falar sobre isso. O Midrash e o Talmud também falam sobre isso. É uma passagem que se repete numa literatura de pelo menos 1.600, 1.700 anos atrás. Pasmem, tá? O Midrash aqui, ó, Bereshit Rabbah, vai dizer o seguinte: Mauzamemo altafek. O que ele quis dizer, o salmista, com não solte o estribo, correia, da boca do perverso? Aí ele vai interpretar, ele vai dizer: Amar lefanav, disse perante a ele, Ribono shel olam, Senhor do universo. O Talmud fala que é o Jacó, que essa fala se refere ao Jacó, ok? Que era Jacó dizendo, Senhor do universo, por favor, coloque uma boqueira, coloque um laço na boca do Esaú, o perverso. Rédea. Rédea, obrigado, muito obrigado. Uma rédea na boca de Esaú, o perverso. Esaú, o irmão de Jacó. Para que ele não fique sossegado e não faça os desejos, os planos dele. Vejam que coisa. Amar Abi Hama Bar Hanina. Falou o Rabino Hana, filho de Hanina, lá na Babilônia, lá atrás. Quem são essas pessoas? Quem é o Esaú que Jacó estava com medo? Nas palavras do salmista. A quem ele estava se referindo? Prestem bem atenção. Elo Bnei Barbária. Olha aqui, quem sabe ler hebraico. Elo Bnei Barbária. Esses são os filhos dos bárbaros. O Bnei e os filhos Germânia, da Alemanha, da Germânia.
Isso está na nossa literatura há 1.600, 1.700 anos atrás. E eles estavam realmente chacoalhando para tentar tirar das costas tudo que chegou a eles e que não fazia parte daquilo que eles consideravam a essência e a cultura deles, e aquilo que durante milênios eles cultivaram, que era o espírito guerreiro, bárbaro. Segue. Eu acho isso aqui fantástico. E, de novo, o povo alemão com certeza tem muitas virtudes. Com certeza. Saiu muita sabedoria dali. Também não é à toa que os judeus ali também se destacaram tanto, tá? Mas eu estou me referindo aqui às palavras do Fagner e do Nietzsche. O que o Nietzsche falou, a gente viu? Que ainda não era um povo. Estava se definindo. Olha que interessante isso aqui. Devarim, Deuteronômio 32, 21. O Eterno diz, aqui quando a Torá fala das maldições terríveis que aconteceria com os descendentes daqueles judeus que saíram do Egito, maldições indizíveis, que podem muito bem se aplicar também ao Holocausto. Está tudo ali. Muitas pessoas falam, como é que pode ser? Onde é que estava Deus no Holocausto? Eu falei, abre lá o Deuteronômio e está escrito ali que aconteceria isso, não tem contradição. Ao contrário, se não acontecesse, seria contraditório. Mas as pessoas não estudam. Então as pessoas acham que estão fazendo uma grande questão, um checkmate. Não, ao contrário. Está escrito na Torá que o povo judeu ia passar por desgraças absurdas, que um povo distante, que não respeitaria nem a criança de colo e nem o idoso, um povo que falaria uma língua difícil, uma língua diferente, que viria como a águia, olha a referência, como a águia, faria a desgraça completa com o povo judeu. Mas olha que coisa mais interessante. O que o Nietzsche fala que não era um povo ainda. Os alemães não eram um povo. Olha o que o versículo fala aqui em Devarim, Deuteronômio 32, 21. Hem pineuni veloel. Vocês, judeus, naquele processo todo da assimilação, naquele processo todo de largar a própria identidade, que aconteceu demais na Alemanha, demais. Eu não os culpo, eu estou dizendo o que está escrito. Deus me livre, não julgo nem nada, mas é o que está escrito aqui. Eles me provocaram belo el, sem Deus. Ou seja, o povo me trocou por algo que não é Deus. Que Asuni behavlehem, eles me enervaram através das suas vanidades, das suas coisas vãs. Olha que coisa incrível. Vani akniem beloam. E eu vou provocá-los com um povo que não é povo. Begoi navala raicem, com um povo bruto, eu os enervarei. Um povo que não é povo. Uau! Deuteronômio 32, 21. Uau! E foi justamente por não ser povo, ou seja, por não ter definido sua história, seus valores, por ainda não ter uma literatura, por ainda não ter, que eles atacaram os judeus. Não é porque os judeus eram fracos, eram feios, eram narigudos, eram maus, não era por nada disso. É porque os judeus exatamente tinham aquilo que eles queriam ter. Identidade. O que eles falavam que queriam ter? A língua. E a gente tem a língua mais antiga e viva. E naquele período os judeus estavam revitalizando a língua, que nunca tinha morrido, na verdade. Mas ela não era tão falada. Blood, sangue. Isso era uma coisa que incomodava demais Hitler. Ele dizia que os judeus sabem preservar o sangue como ninguém.
e terra. Vejam os conceitos, o que ele estava fazendo? Estava projetando. Ele basicamente estava falando em vários aspectos, que ele queria ter a nossa história, que ele queria ter a nossa força, a força que fez com que ele chegasse a supor, está escrito no Mein Kampf, ninguém vai mudar o que está escrito ali, que ele chegou a supor que o domínio do mundo foi nos dado pelos céus, depois de ver tanta força que a gente tem. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo exatamente a baixa autoestima e a projeção. Exatamente o que aconteceu com aqueles 10 espiões. Aqui o Albert Einstein, ele faz uma fala muito interessante na qual ele fala sobre as peculiaridades do povo judeu. Ele fala: nós somos um povo que luta pela verdade, que luta pela justiça. E esse povo, ou esse governo, na realidade, que está querendo nos exterminar, ele tem toda a razão em nos ver como seus maiores inimigos, como maior ameaça para ele, porque nós não aceitamos isso. A nossa tarefa é uma tarefa árdua. E ele diz que essa liberdade de pensamento, que esse amor pela justiça e pela verdade, ele falou que é providencial, certamente, ele pertencer a esse povo. Então, Einstein, obviamente genial, ele chega na essência da coisa. Ele fala: nossa identidade profunda, a religião, como diz o Zohar diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que todo mundo que olha para a Torá e acha que a Torá são as histórias, está enganado. A Torá não são as histórias. As histórias são como malbush, são como a roupa que veste a essência da Torá. Por isso que eu falo tanto do Sod. Por isso que eu falo tanto do arquétipo das relações, psicológico. Isso é Torá. Ficar na história, nos detalhes da história, não. O Zohar diz que é como se fosse uma pessoa que ele olha a roupa do outro e ele acha que a pessoa é a roupa. A pessoa não é a roupa. Hã? Então, Albert Einstein, ele vai fundo, ele fala: nossa essência como judeus. Gente, é a essência que eu sempre falo. De Moshe, de Moisés. Essa essência que ele está falando está na Torá. Qual é a essência? Moisés, Abraão, Davi, Jó. Eles querem a verdade. Não, mas o outro lado aqui nesse caso é Deus. Cala a boca, fica quieto. Se recolha a sua insignificância. Não, eu vou questionar. O juiz de toda a terra, Shofet Kolaretz lo yaseh mishpat, o juiz de toda a terra não fará justiça. Abraão? O senhor vai acabar com o povo? Então, por favor, me apaga do teu livro. Moisés? Ah, se tirassem o medo de mim e me levassem perante a ele, eu ia falar tudo para ele o que eu penso, porque está sendo injusto o que está acontecendo comigo. Jó? Eita, povo incômodo. É, ele é incômodo mesmo. Qual é o nome do nosso povo? Só para lembrar. Israel. Existem outras religiões que nós respeitamos enquanto outras religiões, cujo maior objetivo é a submissão do ser humano. É a submissão. Eu sou submisso a Deus. Ok. O judaísmo não é assim. Existem outras religiões
cuja maior virtude é a crença. A crença, eu acredito nisso, naquilo, eu estou salvo. Tem outras virtudes também, mas essa é a principal. O judaísmo é surpreendente. Chega a ser esquisito. Israel significa aquele que luta com os homens e com Deus e vence. Albert Einstein está dizendo nessa sua fala a essência do judaísmo. A essência do judaísmo, como diz o Zohar, não são as histórias, mas é o que está por trás. E como assim o homem luta com Deus? Claro que luta. Quando Abraão falou para o Eterno, o juiz de toda a terra não fará justiça em Sodoma e Gomorra, vai matar os bons por causa dos maus, ele estava lutando com Deus, discutindo. Moisés, quando fala para Arão, para o irmão dele, pega o incenso e vai lá no meio do pessoal que está morrendo, que Deus, a Hashem já falou que não quer ouvir nossas preces, não quer mais nada. Pega o incenso e vai lá e pega o fogo do altar, que talvez isso vai parar a mortandade. E para. Você está doido, mas você é maluco. Você tá indo contra Deus. Pô, esse é meu nome. Mas não é contra Deus. Que na realidade é o que Hashem queria e esperava era justamente isso. Porque ele não precisa de advogados. Ele não precisa de defensores. Um pai, uma mãe. Quem tem filhos aqui tem coisa mais linda do que ver um irmão defendendo o outro? Não tem, né? Eu já contei para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma viagem com a nossa banda, a banda da qual eu faço parte, Sou da Paz, e a gente estava indo para o Rio de Janeiro. E era uma viagem lá muito comprida, e aí eu quis provocar todo mundo, eu falei, pela sua religião, eu vou para onde? E aí tinha que ter sido filmado aquele dia. Tava o Mahesh, o pastor Eliel, o Racim, foi uma coisa assim maravilhosa. O Ricardo, que é budista, tava uma coisa linda. Aí, no momento, o nosso amigo muçulmano, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, às vezes um dos meus filhos faz uma coisa errada. Eu não sei qual dos três foi. 3, 4, eu não lembro. Aí eu chego para eles e falo assim, se vocês não falarem quem foi, eu vou dar um tapa nos 3. Não lembro se ele falou tapa, eu vou castigar os 3. E ele fala assim, eu falo que eu quero que eles dedurem, que eles delatem, mas o que eu espero é que eles não delatem. Eu achei isso de uma sabedoria, eu falei, uau, é isso? Porque qual seria a lógica? O Eterno fala, eu vou matar o povo. Moisés vai lá e acende o incenso lá, isso para a mortandade. Bom, o Eterno devia então punir Moisés. Não, ele não pune. Isso mostra o quê? Que ele esperava isso de Moisés. Olha que tipo de relação profunda, muito diferente dessa relação de punir, não punir, castigar. Não... Ai. Isso é Israel. E o que o Albert Einstein estava dizendo para aqueles perturbados, vocês têm razão mesmo. Vocês que querem trabalhar em cima da violência, vocês que querem massificar, vocês que querem fazer uma lavagem cerebral no povo, vocês querem um povo marchando um do lado do outro, aí vocês estão malucos. Nós somos os piores inimigos de vocês mesmo. E você acertou, Hitler, você acertou. Segue. O nazista antissemita era o frágil forte. É frágil o antissemita. O racista, ele é frágil. E o judeu era o forte. Mas naquela situação ele estava fragilizado, fisicamente.
Agora a gente vai para um arquétipo absurdo da Torá. Meu Deus do céu, como eu gosto da Torá. Não é que eu gosto da Torá porque eu fui obrigado a falar que eu gosto da Torá. Eu fui. Sim, desde pequeno, a gente ia na sinagoga e passava a Torá. E a gente beijava a Torá. Não tinha como falar que não gosta. Mas hoje eu falo que eu amo por causa da... Que tesouro fantástico, que profundidade. É um livro de psicologia divina. É isso mesmo. Quem é Esaú? Quem é Jacó? Que história é essa? Esaú, a gente viu no Midrash, a gente viu no Talmud, que ele é identificado com os bárbaros. Como? Fisicamente? Não, conceitualmente. Com que bárbaros? A gente viu lá, com os germânicos. Quem era Esaú? Viril, forte. Ele nasce já forte, peludo e tal. E o Jacó? O Jacó não, o Jacó lisinho. A gente já falou sobre isso. O que é o pelo? É virilidade. O Jacó era lisinho. Cozinhava. Ficava na cozinha cozinhando. Não era batata doce. Hoje só não mandei meu prato de comida para vocês não babarem, porque hoje foi demais. Hoje foi demais. Raízes brasileiras. O arquétipo aqui é muito interessante. Um é o arquétipo do espiritual, do abençoado, que vai aprender, que veio aqui para aprender, que é Yaakov. Yaakov não se conheceu ainda. Enquanto ele não se conhece, ele olha para o Esav e ele fala, uau, grandão, fortão, quero ser igual a ele. Só que vai passando o tempo, o que acontece? Aquela dimensão física e etc e tal, quando as pessoas realmente amadurecem, ela começa a ficar secundária. E o brilho da sabedoria, das realizações, da evolução, da fala, começa a se destacar. Você pode entrar em um ambiente, por exemplo, pode ter duas pessoas. Então, você é uma pessoa linda, uma mulher, um homem lindo, maravilhoso. E outra lá, mal mesmo. Só que de repente você começa a ver uma sabedoria muito grande, de repente você começa a ver uma articulação, de repente você começa a ver uma memória absurda, etc e tal. E o que acontece? Aquela pessoa que era só o físico, só a força, ela fica invisível. E de repente o cabelo da outra cresce, o tamanho, os bíceps, e uma mágica, e aquela pessoa que parecia um anão no começo, de repente vira uau. É assim. E era exatamente essa briga entre Israel e Amaleca. E os nazistas. Esaú e Jacó. Agora eu vou trazer um trecho aqui, que ele é fantástico, do Talmud. Quando eu estudei isso na Yeshiva, eu lembro que eu fiquei absurdamente... Eu não sei, isso me tocou muito fundo, esse trecho. Muito fundo. Diz o seguinte aqui. Amar Rabi Yehudá, Amar Shmuel. Falou Rabino Yehudá em nome de Shmuel. Hagigah Aheret Yeshlaim Berum. Tem uma outra festa em Roma. Olha que coisa interessante isso aqui. Tem uma festa em Roma que os romanos comemoram. Ahat le-70 shana mevi'in Adam Shalem. De 70 em 70 anos, quer dizer, uma festa que as pessoas comemoram só uma vez na vida. De 70 em 70 anos, eles trazem um homem inteiro. O que é um homem inteiro? Blimun, sem nenhum defeito. Não pode ser manco, não pode ir, tem que ser um cara lá bonitão. O Marquivinoto al Adam Higer.
e montam ele em cima de um homem manco. Queremes, e isso é uma pista. O que eles querem mostrar com isso? Que é como se fosse o Esav, o Esaú, que era o fortão, montado sobre Jacó. O que a gente viu? Que Jacó era manco. O Malbishinoto etarochev bigdei Adam, e vestiam o homem que montava com roupas de Adão, referência, como se fosse de Adão. Vetalule betzavare arishon, e colocavam na cabeça dele, gente, isso aqui é uma coisa horrorosa, mas eu vou ter que contar. A pele do rosto do rabino Ismael, que os romanos tiraram quando mataram ele, porque ele era muito bonito, e a filha do general falou, ele é muito bonito, dá o rosto dele para mim. Então tiraram a pele do rosto dele depois que mataram. Então eles guardaram, e toda vez que eles faziam essa festa, eles colocavam como se fosse uma máscara no cara que estava montado em cima, colocavam essa máscara nele e colocavam uma roupa como se fosse de Adão, o primeiro ser humano. Aí penduravam colares de ouro e etc e tal, tarará, tarará. Mahrizin lefanav, anunciavam perante a ele. Sar kiri plaster, chegou a sua conta, agora você vai pagar, seu mentiroso. Qual é a conta? A conta é que tinha um cálculo de um período que Jacó deveria ser redimido, e não foi redimido. A Rua de Marana Zaifana, o irmão do nosso Senhor, é falso. Quem seria o Senhor? O Esaú. Zedehami Hagigazuhami, aquele que viu essa festa viu. O Mishelohami Lohami, quem não viu, não vai ver, porque era só uma vez a cada 70 anos. Mayahani Lerama Beramauta, o Lezaifana Bezaifanute. Tudo isso em aramaico, tá, gente? Soa um pouco diferente, né? Mayahani Lerama, o que vale? O que o mentiroso ganha com sua mentira? Judeus mentirosos, é o que eles falavam ali. Jacó é mentiroso, ele enganou, pegou a bênção do irmão. E os falsos com sua falsidade. E aí eles terminavam falando o seguinte: vai leden kad yakum dele. Ai daquele quando o outro levantar. Ai do que está em cima quando o que está embaixo levantar. Vocês percebem a quantidade de elementos que a gente tem nesse relato do Talmud, com a história que a gente trouxe sobre o conflito, os conflitos emocionais e etc. Primeira coisa, referência. Os judeus são isso, são mentirosos, são isso, são aquilo. Nós somos os bons. Nós somos os bonitos. O judeu é o manco, é o feioso. A gente vê naquelas charges todas, a gente já toda hora com o nariz é um pouco, parece que eu tomei um soco, mas não é, né? Aquelas charges, sempre colocando o judeu como desfigurando o judeu. Que outro paralelo interessantíssimo que a gente vê aqui, que eles colocam a roupa de Adão naquele homem que está montado em cima. Ah! Uau! O que aqueles proto-nazistas, e os nazistas também estavam buscando, eles queriam dizer que eles eram o Adão. Eles eram os arianos, os árias, os nobres. Eles estavam querendo romper com a ideia deles virem da mesma linhagem que os outros seres humanos e principalmente os judeus.
Só que no fundo era tudo uma encenação. Assim como as fotos do Hitler, assim como toda aquela história sem fundamento nenhum, assim como toda essa história de raças humanas que também não tem fundamento nenhum, só tem uma raça que é a raça humana. Assim como a história da superioridade física que teve aquele atleta negro americano que humilhou, não é? Ganhou 4, 5, não sei quantas medalhas ali. O próprio Hitler se retirou do estádio, não aguentava ver aquela cena, um negro ganhando tantas medalhas na Alemanha. Final das contas, ele sabe. Ele sabe com quem está a verdade e com quem está a mentira. E não passa tudo de um grande teatro, onde os indivíduos estão buscando se afirmar, onde os indivíduos estão buscando força, e no final das contas, eles estão querendo simplesmente preencher aquele vácuo, aquele vazio interno. Melhor seria se a gente, ao invés de olhar para nós mesmos, a partir dos olhos dos outros, como fizeram os espiões lá no começo, isso se chama projeção em psicologia. Melhor seria do que supor o que os outros pensam a nosso respeito e agirmos de acordo com a suposição ou com comparações. É muito melhor a gente olhar para nós mesmos, para o nosso potencial, e se tiver faltando alguma coisa, preencher. Mas não em função de uma comparação com o outro, não em função de vencer o outro, não em função da sua baixa autoestima, mas em função do crescimento. Por que Yaakov sempre vai ganhar de Esav? Tem um comentarista muito interessante que é o Kliakar. Ele diz o seguinte, ele fala que a palavra Esav, não está explicado por que o nome dele é Esav. Letra Ain, letra Sin e letra Vav. Ele diz, isso aqui é o Shores, de qual palavra? Ose, fazer. Fazer. Por quê? Porque o que compunha o Esav, o Esaú? A dimensão material. Ele já nasceu feito. Olha que interessante. Ele já nasceu feito. O que quer dizer já nasceu feito? A parte que ele nasceu é ele. Ou seja, é o biológico, é o instintivo. Esse é o Esav. Onde é que isso está simbolizado? No simbolismo. Nos pelos, ele já nasceu peludo e com cabelo grande. Yaakov, que quer dizer calcanhar, o termo também significa a raiz, a palavra Ekev, que é a raiz do nome Yaakov, que é calcanhar, também significa consequência. Ou seja, enquanto Esav já nasceu pronto, ou seja, quem ele vai ser, ele já é, ele só vai crescer de tamanho, mas a essência daquele cara é o biológico, a essência dele é o volitivo. Yaakov não, Yaakov é Ekev. Yaakov é consequência. E por isso que o nome dele é mudado e se torna o quê? Israel, aquele que luta com os homens, aquele que luta com Deus e vence. É muito curioso a gente olhar para a sequência dessa história, para o que está acontecendo. Hoje a gente olha para aqueles povos que nos atacaram, que quiseram nos transformar em... Não, a Inquisição quis transformar a gente em cinzas. Mas nós somos o Fênix. Vocês são o Fênix. Nós somos o Fênix. A gente volta.
Quiseram nos enterrar e não sabíamos que éramos sementes, zera. Aqueles povos que quiseram transformar a gente em gás, em fumaça. Hoje, eles estão tendo que importar semitas para conter a diminuição demográfica deles. Hoje a Alemanha está fadada à extinção. O povo alemão está fadado à extinção. O crescimento demográfico deles é negativo há muito tempo. Não é à toa que eles tiveram que importar justamente semitas, sírios e etc, etc. Enquanto Yaakov levantou. O manco levantou. E vai levantar mais ainda. E vocês fazem parte desse levantar. O que a gente deseja é que aconteça isso aqui. A realidade, o ideal da Torá é esse aqui. Não é que Yaakov e Esav se abracem. Esse é o ideal. E eles se abraçam. Se Deus quiser, isso vai acontecer também. Mas para isso, a gente não pode se deixar confundir. E a gente não pode se deixar enganar. E por mais que o desafio seja grande, a gente tem que continuar sendo quem nós somos. A gente tem que continuar sendo Israel. Aquele que luta e que vence. Vence pela luz. Vence pelo bem. E pela grandeza. Não só nossa. Porque a nossa vitória é a vitória de todos. Ainda que muitos não saibam disso. E insistem em projetar a sua pequenez, seu exclusivismo, seu egoísmo, seu racismo em nós. Façamos a nossa parte. Fazendo a nossa parte a cada dia, não nos curvando. Cultivando os nossos valores. Nos lembrando do que o Zohar fala. Que as histórias, que o rito, são importantes, mas são a roupa. Mas o mais importante é a essência. É aquela luz que Albert Einstein vislumbrou. E para as nossas vidas particulares é extremamente importante a gente trazer isso também. Tudo começa aqui. Tudo começa no eu. Então, se a gente não está se dando bem em uma situação, se a gente está se sentindo mal, etc, etc, volta. Volta para o eu. Veja se você não está com algum vácuo interno. Veja se não é uma insegurança sua. E que você está projetando no outro. O que acaba causando muito mais problemas. Ponto de partida é o eu. E que cada um de nós possa desenvolver bem o seu eu e se tornar Israel, vencer. Eu espero que todas as pessoas que vão assistir
esse vídeo, aqueles que sofrem com o preconceito, seja lá qual preconceito for, que compreendam que o fraco é quem discrimina. E a discriminação e a violência é uma tentativa de esconder a própria fragilidade e a própria fraqueza. Então a gente não pode se curvar. A gente precisa manter a nossa dignidade e dar nome aos bois. Quem discrimina é o fraco. Quem discrimina é o inseguro. E eu espero também que aqueles que discriminam e que estiverem assistindo, que compreendam o mecanismo que os traz para esse tipo de comportamento. E que se tratem, porque vai fazer bem. Tanto para aqueles que são o alvo do seu ódio, do seu desprezo, mas principalmente para si mesmos. E assim a gente vai crescer, todo mundo vai crescer junto. Meus queridos irmãos e irmãs, um grandíssimo abraço a todos, que o Todo-Poderoso nos abençoe grandemente. Shalom.